Fala pessoal, tranquilidade com vocês? Meu nome é Rogério Santos, sou professor de matemática e física e tô trazendo aqui com vocês mais um vídeo e dessa vez eu vou falar sobre calor latente, tá? Pessoal, o material que eu utilizo aqui é o material do Aplix. Eu sou professor do estado do Rio de Janeiro, né? E o Aplix é um aplicativo que nós utilizamos aqui nas nossas aulas que tem um determinado conteúdo lá pré-elaborado. Então eu vou utilizar esse material. Se você é aluno do estado do Rio de Janeiro, né, e tem esse material, ele consta essa aula que eu vou falar agora consta na página 13 da apostila do terceiro bimestre do terceiro ano de física do curso normal, tá? Então é para o curso normal, uma aula que consta lá no curso normal, mas é o mesmo conteúdo, né, pessoal? O mesmo conceito que vale para qualquer um que precisa estar estudando esse conceito, né? Então é o seguinte, eu vou compartilhar com vocês aqui esse conteúdo, vocês vão acompanhando, eu vou fazer a explicação e no final eu vou resolver um exercício, tranquilo? Agora, antes de ir para a aula, eu quero pedir a você que se ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aqui no canal, fica comigo até o final dessa aula, se você achar que ela foi relevante, que ela te ajudou, né? Então eu peço que você compartilhe também com outras pessoas para que mais e mais alunos tenham acesso a ela, tranquilo? Então vamos para a aula, vou compartilhar com vocês aqui o material e vou fazer a explicação, vamos lá. Aqui está o material, pessoal, então vou agora começar a explicação desse conteúdo que se trata de calor latente. O que é isso? É a quantidade de calor necessária que se deve fornecer ou retirar, né, de um corpo para que ele sofra uma mudança de estado físico. Então tá aí as primeiras palavras sobre o conceito do calor latente. Então, o que é o calor latente? É um calor. E ele faz o quê? Ele faz com que um corpo mude de estado físico. Então, esse calor latente tanto pode ser adicionado, fornecido ao corpo, ou pode ser retirado dele. Então, digamos que seja um calor que esteja sendo fornecido. Esse calor vai fazer com que o corpo ele mude de estado físico. Se ele é sólido, ele vai passar para o estado líquido, né? Então, por exemplo, imagina um bloquinho de gelo derretendo. Ele está absorvendo calor. Esse calor que está fazendo com que ele derreta é o calor latente, tá? Então, só em contrapartida, aqui no canal tem uma outra aula em que eu falo de calor específico, tá? O calor específico, ele é uma quantidade de calor que faz com que a temperatura do corpo mude, só isso. E agora eu estou falando com vocês sobre o calor latente, que é uma quantidade de calor que faz o corpo mudar de estado físico, mas a temperatura dele não muda, continua a mesma. Então, veja que calor específico e calor latente são ao contrário. Repetindo, o calor específico, o corpo ele muda de temperatura, mas não muda de estado físico. O calor latente, ele muda de estado físico, mas ele não muda de temperatura. Tranquilo? Vamos continuar que tem mais coisas aqui pra gente ver. Então, portanto, durante esse processo, o corpo não modifica a sua temperatura, foi o que eu acabei de falar, né? Ou seja, a variação de temperatura é zero. No calor, quando se trata de calor latente, o ΔT, que a gente utiliza na equação fundamental da calorimetria, por exemplo, né, para calcular a capacidade térmica, enfim, vai dar zero. E a expressão para calcular o calor latente é essa daqui, que continua sendo tendo o mesmo significado, que é o calor. M é a massa do corpo e L é o calor latente dele. Então a gente vai ver que aqui tá as unidades, tá, pessoal? Aqui é a quantidade de calor latente, é o que eu acabei de falar. M é a massa do corpo, L é o calor latente de fusão. Cuidado com as unidades. Às vezes é joule, às vezes é caloria, às vezes é quilograma, às vezes é grama. Então você tem que olhar para o calor latente, qual é a unidade que ele está utilizando. Se ele utilizar essa daqui, então a massa tem que ser em quilogramas e o calor tem que ser em joule. Se ele utilizar essa daqui, então a massa tem que ser em grama e o calor tem que ser em calorias, tá? Só ficar atento em relação a isso daí. Aqui tem alguns calores latentes. Da água é 79,9. Então, o que significa esse valor aqui? É uma quantidade de calor que faz com que a água mude de estado físico, tá? Mude de estado físico. Aqui é por grama, né? 79,9 calorias por cada grama. Faz com que ela mude de estado físico. Derreta, por exemplo. É gelo, vira água líquida. E a quantidade de calor que faz o cobre, por exemplo, derreter, é 51. O cobre, a temperatura ambiente é sólido, né? Então, para ele fazer derreter, tem que fornecer essa quantidade de calor aqui, ó, 51 calorias por cada grama dele. Por isso que aqui na fórmula você tem que multiplicar pela massa, para saber qual é a quantidade de calor total. Esses aqui é tudo por 1 grama. Então, o alumínio é 95, o ouro é 15,8, o zinco é 28,1. Tranquilo? Então, a gente acabou de ver aí o conceito do calor latente, tá? É uma quantidade de calor que faz com que o corpo mude de estado físico
E ele não vai mudar de temperatura. Ele vai mudar de estado físico, mas ele não vai mudar de temperatura. E tem os valores tabelados para cada substância, né? Para cada grama da substância, uma determinada quantidade de calor para fazer com que ele mude de estado físico. Então, para você saber disso, tem um corpo qualquer. Para saber qual é a quantidade de calor necessária para ele, então você vê de que ele é feito, qual é o valor padrão dele e multiplica pela massa, tá? Vamos fazer um exercício agora? Então agora eu quero trazer para vocês aqui um exercício para a gente colocar em prática isso que a gente acabou de ver. Vamos lá, aqui está o exercício. Então o exercício ele diz o seguinte: Black, 1935, discute um conceito que envolve a transição de fase, na qual há uma liberação ou absorção de calor que não envolve variações de temperatura. Que não envolve variações de temperatura mensuráveis pelo termômetro. Isso aqui está no livro deste autor aqui. Então, esse texto, ele descreve o calor. Que tipo de calor? É o calor molar? Não. É o calor sensível? Não. Aí tem que tomar cuidado, porque o calor sensível envolve variação de temperatura. E aqui está dizendo que não envolve. É o calor latente? Sim, é o que a gente acabou de ver. Essa aqui é a definição do calor latente. É o calor específico. O calor específico aqui é outro sinônimo para... outro nome para o mesmo calor. Calor sensível, o calor específico é a mesma coisa. Então essa definição aqui, pessoal, trata do calor latente pelas características que foram dadas aqui. Tá legal? Bom, então... encerramos essa aula aqui. Peço a você que se ainda não se inscreveu no canal, se inscreva aqui no canal, tá? Gostou dessa aula? Te esclareceu? Foi útil? Então peço que compartilhe para que mais pessoas tenham acesso a ela. Pode dar uma passeada aqui no canal, tem outras aulas aqui que eu acho que pode te ajudar também, beleza? Então é isso aí, valeu pessoal, até a próxima.